Boa tarde. Nós vamos falar sobre as horas extras extraordinárias, a consolidação das leis do trabalho e a Constituição Federal como marcos legais, e também sobre a regulamentação no ordenamento jurídico brasileiro. Horas extras. Nós vamos falar então sobre horas extras. O que é hora extra? A hora extra nada mais é do que um pacto feito entre o obreiro e o seu empregador, onde ele irá trabalhar além da sua jornada num pacto doutrinário feito com o seu empregador e irá receber por isso. A isso dá-se o nome então de horas extras. Dessa forma, o texto ele dá destaque a alguns pontos fundamentais à análise das horas extras na proteção jurídica conferida ao trabalhador, que é o controle de horário, a regularidade, a habitualidade, o salário-hora e a supressão. E com a implantação do sistema de controle de jornada, com a promulgação da Lei de número 13.874, do ano 2019, passou a ser obrigação somente a empreendimentos com mais de 20 empregados, segundo o artigo 74, parágrafo 2º da CLT. Logo, aqueles que não se enquadram nessa hipótese, eles poderão adotar outras medidas de controlar os horários dos empregados, inexistindo punição caso não procedam assim, dessa forma. A matéria de horas extras regulares habituais também sofreu mudanças em razão de um novo entendimento do TST, reduzindo de 2 para 1 ano o período a ser considerado para caracterizar a jornada extraordinária como habitual. Em suma, a antiga súmula do TST, a 76, qual dizia que o valor das horas suplementares prestadas habitualmente por mais de 2 anos ou durante todo o contrato de trabalho, se suprimidas, integram-se no salário para todos os efeitos legais. Tal súmula ela foi substituída pela súmula 291 do TST. A suspensão total ou parcial pelo empregador de serviço suplementar prestado com habilidade durante pelo menos 1 ano assegura ao empregado o direito à indenização correspondente a 1 mês das horas supridas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses de prestação de serviço, acima da jornada normal. O cálculo ele observará a medida das horas suplementares nos últimos 12 meses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da suspensão. Assim retirada a jornada extraordinária do trabalhador, o empregador deverá indenizá-lo no importe de 1 mês das horas que foram suprimidas, considerando a medida de horas extras dos últimos 12 meses. A própria súmula trabalha o requisito habitualidade, estabelecendo o período de pelo menos 1 ano para que as horas extras sejam consideradas habitual e o período de 6 meses para que o respectivo ano seja considerado no cálculo. O salário-hora, ao seu turno, é um ponto que demanda maior análise, considerando as diferentes redações legais que este recebeu ao longo dos anos. A média entre o salário recebido e o total de horas trabalhadas num determinado período de tempo sofre influência do limite da jornada de trabalho fixada em lei, como do tipo de jornada desempenhada pelo trabalhador em questão. Se faz necessário aqui a leitura dos artigos 64 e 65 da CLT. O artigo 64 aborda que o salário-hora normal, no caso de empregado mensalista, será obtido dividindo-se o salário mensal correspondente à duração do trabalho, a que se refere o artigo 58, por 30 vezes o número de horas dessa duração. Sendo o número de dias inferior a 30, adotar-se-á para o cálculo, em lugar desse número, o de dias de trabalho por mês. E no artigo 65, aborda que, no caso do empregado diarista, o salário-hora normal será obtido dividindo-se o salário diário correspondente à duração do trabalho, estabelecido também no artigo 58 pelo número de horas de efetivo trabalho. Contudo, podemos considerar sim a jornada de 44 horas semanais e 8 horas diárias, estabelecida no artigo 58 da CLT, que será possível chegar mensalmente a 220 horas trabalhadas,
né, de forma que o valor da hora extra ela será a razão entre o salário e essa 220 horas mensais. O cálculo vai variar, né, conforme o valor do salário e da jornada de trabalho. Mas, em regra, o valor da hora extraordinária é de 50% a mais do valor da hora convencional, e isso se adentra ao artigo 59 da CLT, no seu parágrafo 1º, né? E vai ser a razão pela qual o cálculo do valor a ser percebido por ocasião do serviço extra será o do valor do salário hora mais 50%, né? Pelo menos. E é possível que o valor da hora extra seja maior, a depender da previsão diversa de instrumentos ou até de convenção coletiva. Destarte a diferentes disciplinas, considerando as peculiaridades de algumas categorias profissionais, como, por exemplo, bancários, que possuem jornadas diárias distintas, totalizando jornadas mensais equivalentes a 6 horas diárias, que resulta em 150 horas mensais, e em 8 horas diárias resulta em 200 horas mensais, súmula 124 da TST. Por fim, há que se ressaltar que as horas extras podem ter por origem um caso fortuito ou força maior, conforme artigos 61 e 501 da CLT, o que irá carregar mudanças não somente no valor das horas extras a serem pagas, como também na configuração da própria habitualidade.